Saudações a todos os nossos amigos. É com imensa alegria que hoje vamos falar dos kits de alimentar pássaros da Pombo Branco, que inclusive é um dos produtos que nós temos imenso carinho, foi um dos primeiros produtos que trouxemos para o Brasil. São em 3 apresentações para pássaros pequenos, pássaros médios e pássaros grandes. O que diferencia um kit do outro é o tamanho da seringa, a capacidade da seringa, o tamanho da agulha em relação ao diâmetro dela. Pássaros pequenos, a agulha de 1 milímetro, pássaros médios, a agulha de 2 milímetros e pássaros grandes, a ponteira especial fixa é de 5 milímetros. O que a gente utiliza normalmente esses kits de alimentar pássaro é justamente para alimentar filhotes. Então, como é feita essa alimentação? Nós pegamos o kit completo, correto? Em alguns casos, a gente tanto pode puxar a papa através da sucção da seringa, porém, como a papa de pássaros normalmente é um produto um pouco oleoso e que de uma certa forma, ainda que por menor que seja, ele tem micro grãos ali dentro, frutos da farinha que é moída, enfim, isso pode atrapalhar a sucção. Normalmente a gente faz o que? A gente retira essa parte de trás, coloca por aqui, a gente pode normalmente tapar para não escorrer, derrama aqui, encaixa normalmente, tira o ar que tiver dentro, correto? E faz o que? Utilizando esse anel de segurança, a gente fecha. Ou seja, por mais que você aperte, não vai sair nada. Para que funciona esse anel? A hora que a gente for oferecer para o filhote, a gente vai girar, deixando apenas um pequeno espaço que é o desejado. Quando for oferecer para o pássaro, ele não tem o perigo de escorrer mais do que o que é o necessário, o que a gente deseja. Dessa forma, evita afogamento, evita fazer sujeira, o próprio desperdício do alimento. Se não tivesse essa trava de segurança, se fosse uma seringa normal, na hora que a gente apertasse, dificilmente você tem condições de ir a quantidade mínima. Você apertou, acaba escorrendo mais. Até porque normalmente o líquido ele é um tanto quanto pastoso, às vezes pela dificuldade a gente força um pouco mais na pressão e ele acaba indo uma quantidade maior. A gente coloca essa agulha por cima e até o meio da língua do pássaro. É um processo até um tanto quanto divertido. Eu costumo falar para as pessoas que ela não apenas alimenta, mas ela nos aproxima, porque principalmente em alguns pássaros, né, calopsitas, enfim, agapornis e outros também, eles acabam te vendo depois como os pais, então eles não podem ver a gente com o kit de alimentar pássaros na mão, que eles ficam desesperados pedindo comida. Um outro aspecto muito interessante também do kit é não utilizar ele apenas em casos onde os pais abandonaram ou onde a gente queira criar eles sem o auxílio dos pais, como um pet, para que haja essa proximidade. Mas na própria gaiola onde os pais estão criando, a gente pode muito bem ir lá e auxiliar também na alimentação. Muitas vezes algumas fêmeas têm 4, 5 filhotes e elas mal dão conta de alimentar. Com o kit a gente consegue estar auxiliando e a chance de um filhote vir a morrer por falta de alimentação diminui absurdamente. Um outro modo muito interessante que a gente utiliza esses kits de alimentar pássaro e poucas pessoas no Brasil conhecem é na utilização em pássaros adultos. Aves que adoecem, elas param na maioria das vezes de comer e beber. E muitas vezes o criador faz o que? Ele coloca o remédio na água do pássaro e simplesmente espera. O pássaro acaba vindo a óbito e ele nem entende muitas vezes. Os pássaros muitas vezes nem tiveram acesso àquele medicamento. Se com os kits de alimentar pássaro da Pombo Branco, a gente utilizando as papas de filhote de empresas especializadas, papas próprias para essa finalidade, a gente alimentar o pássaro adulto que está doente e nesse alimento líquido ou num outro preparado, a gente oferecer também a água com medicamento para eles, é a melhor maneira de auxiliar nesses processos de doença para que o pássaro tenha condições de sobreviver, para que haja a possibilidade dele ingerir aquele medicamento. Muitas vezes só colocando no bebedor
ou na comida não é o suficiente, porque ele para de comer e para de beber. Eu particularmente, já tive casos de pássaros que adoeceram e eu, com o nosso kit da Pombo Branco, eu alimentava eles e junto oferecia o medicamento. E eu percebi que o resultado é fantástico. O número de aves que vem a óbito diminui muito fazendo essa prática. Meu nome é Thiago Machado, falo em nome de todos aqui da Pombo Branco. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.